Olá, aqui é o Fábio falando e muito bem-vindo à parte 3 do nosso estudo aqui da nossa agenda simples, feita em CodeIgniter 4. Então no último vídeo a gente parou nessa parte aqui onde a gente monta aqui a nossa array principal, né, onde vai ter os dados do usuário e também os telefones deste usuário. Então veja que a chamada ao método eu estou fazendo aqui dentro do controller e não dentro da view, assim fica mais organizado. E aqui só explicando rapidamente o que eu fiz com as views aqui, o que eu faço? Eu chamo 3 views aqui, ó. Uma view chamada, que está dentro da pasta common, chamada header, que é essa daqui, ó, views. Eu criei uma pastinha common, chamada, e aqui dentro uma view chamada header, por quê? Aqui coloquei simplesmente o bootstrap, a parte de cima do um HTML, tá? E fui até a parte barra head. Mesma coisa footer, aqui nesse caso somente o barra HTML, tá? E o body e o barra body eu sempre chamo aqui dentro de cada view dessa daqui, ó. Então nesse caso eu estou chamando body barra body, cada vez que eu chamo uma view aqui, eu informo essas duas o elemento body, beleza? Então eu monto elas aqui, eu chamo a header, chamo aqui usuários e passo como parâmetro com um array, certo? Um array onde cada índice vai ser uma variável lá na view, e aqui eu fecho com o footer, beleza? Então muito bem, então sabendo disso agora, o que nós sabemos agora, né? Que lá dentro da minha view usuários temos uma variável, né, chamada usuários, que é uma array de 2 dimensões, exatamente 2 dimensões. A primeira dimensão é o usuário e a segunda dimensão é telefones. Então, o telefone retorna uma outra array. E como a gente lida com isso agora, né? Então vamos ver. Vamos lá na nossa view agora, usuários. Então olha só o que eu faço aqui, ó. Primeiro é o seguinte, eu só verifico se a minha, lembre-se, né, que usuários é uma array, tá? Então a primeira coisa que eu verifico é o seguinte, existe algum registro lá? Porque é uma array, então eu posso usar o count. Então o count, se retornar mais do que 1, tá? Ele entra aqui, senão ele cai aqui embaixo, né? Diz nenhum registro encontrado. Simples assim, beleza? Muito bem, então se encontrar algum registro, o que eu faço? Agora sim eu posso dar um for each nessa array aqui. Então, vou fazer um for each, e para cada for each, para cada item que for executado neste loop, este item, né, esse registro, essa linha estará dentro aqui deste usuário, que também será uma array. Então, dentro do usuário, olha só, agora eu estou destrinchando, estou abrindo a minha array. Né? O for each serve para você abrir uma array. Deixa eu até fechar aqui para ficar melhor. Então, olha só. Quando eu abro a minha array, dentro de cada usuário eu vou ter uma outra array. Tá? Então, dentro dessa array eu vou ter agora uma array com 2 índices. Um índice chamado dados do usuário, tá? Que é esse daqui, ó, dados do usuário, e um outro índice chamado telefones. Sendo que o dados do usuário ele já aponta direto para os dados do usuário, né? Ou seja, para o resultado do banco de dados. Então, assim, ó, dentro de dados do usuário, eu já consigo acessar direto o nome do meu campo. Então, ID, nome, sobrenome, endereço e assim por diante, ó, telefone e assim por diante. Melhor, telefones não. Beleza, então já imprimi os dados do meu usuário aqui, agora eu vou para a parte de telefones. Então, aqui mesma coisa, eu verifico, olha só. Então, quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou fazer um count novamente, mas aqui no índice telefones. Eu verifico se esse índice telefones se ele tem mais do que um registro, né? Porque isso aqui também ele vai me retornar agora uma array. Isso aqui não é uma array. Isso aqui é um valor que tem o valor do endereço no banco de dados. Ou seja, o conteúdo do campo endereço é o endereço. O conteúdo do campo sobrenome é o que vem lá do banco de dados, o sobrenome. Neste caso aqui, o conteúdo do campo telefones, do índice telefones, não é um valor, é uma array. E que array é essa? É essa array aqui, ó. É o retorno disso daqui. Isso aqui que retorna? Retorna uma array com vários registros, né? O retorno padrão do CodeIgniter. Então, como é uma array que está me retornando, eu posso verificar, né? Se a contagem disso aqui for maior do que 0, então indica que tem registros ali. Se não, eu venho aqui e coloco também sem telefones. Tá? Simples assim. Então, se tem registro lá, o que eu posso fazer? Então, eu entendo que é uma array, tem mais de um valor, então eu posso fazer agora uma iteração. Posso fazer um for each novamente aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, faço um for each em usuários telefones, porque isso aqui é uma array, e para cada valor ali eu coloco na variável telefone. E agora sim eu consigo acessar direto o valor, né? Então, telefone, eu consigo acessar agora o tipo e o telefone que está ali dentro. Tá? Então assim a gente vai abrindo, aí vai destrinchando ela até chegar no valor que você quer, ter acesso. Se a gente vir aqui, ó, aqui por exemplo, antes de tudo começar aqui, colocar aqui um php dd dados, vamos analisar a variável dados que seja, ou melhor, não é dados, é usuários, né? Usuários. Essa variável que chega aqui, ó, vamos analisar o que tem dentro dela, tá? Então olha só. F5, então o DD aqui que faz, só recapitulando, é o dump and die, né? Ele analisa os dados, mostra para você e morre para que o código não continue sendo executado. Então olha só, aqui dentro, olha aqui que o dados me retorna. Ele retorna aqui uma array,
certo? Nesse caso aqui tem 3 posições, tá? E tem 2 índices, né? Dados do usuário e telefones. Aqui, se eu quiser ver o conteúdo de cada um disso daqui, eu posso também entrar em contents aqui, né? Mas antes de irmos ali, olha só, vamos analisar aqui. Então, essa array retorna 2 índices, dados dos usuários e telefones. Sendo que cada um desses índices também, né, é um array. Ou seja, esse daqui ó, na posição 0 é um array de 5 posições, e na posição 1 é um array de 5 posições e assim por diante. Se eu quiser ver os conteúdos, vamos ver aqui em contents. Então, olha só contents. Veja que é uma array são 3 arrays, né? Então aqui 3 registros, então vamos analisar esses 3 registros. No primeiro registro, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o índice de dados do usuário e tenho o índice de telefones. Veja que ambos são um array. Então aqui dados do usuário tem agora, quando eu acesso diretamente aqui o ID, veja que eu posso colocar o índice direto, já tenho acesso direto ao valor, né? Mas aqui em telefones, o que é? Aqui em telefones eu não tenho acesso direto. Lembre-se que ele é um array, né? E dentro desse array, cada array dentro de telefones vai ser um telefone novo. Então veja só, então veja aqui, ó, quando a gente abre telefones, a gente abre aqui é um array, ele abre o array que está na posição 0, e depois, aí sim eu tenho acesso direto ao valor, que nesse caso é o ID, o telefone e assim por diante. Então aqui, inclusive, ele traz algumas informações a mais aqui, mas que não é necessário. Então o que interessa somente aqui é o tipo, né, e o telefone. Tá? Então se tivesse mais um telefone aqui, ia aparecer aqui o array 2, nem mais um número aqui embaixo, seria o número 1, e assim por diante. Tá? Deixa eu ver se não tem mais um aqui. Não, acho que todos têm um valor só. Então essa é uma maneira que você pode usar também para analisar isso aqui. Isso aqui eu confesso que ele fica o DD, eu uso muito ele, mas às vezes ele pode ser que confunda você um pouquinho. Tem uma outra maneira, né, um pouquinho mais original do PHP, que você pode usar para analisar isso aqui, que é assim. Ó. Vamos fazer aqui, antes da view carregar, aqui dentro do container mesmo, colocar assim, ó, pré, e aqui dentro, PHP, daí você coloca print R usuários. Assim ele fica num formato um pouquinho mais aberto. Assim. Então vamos ver. Ó. 5. Olha só. Então, o que ele diz aqui? Ó? Temos um array, e dentro desse array, cada índice é um array, certo? E dentro desse array, cada índice temos 2 índices, nesse caso, o dados do usuário, que é uma outra array, certo? E telefones, que é uma outra array. E aqui no outro registro se repete tudo de novo. Tá? Então, escolha qual que é a maneira que você prefere utilizar aí, tá? A desvantagem disso daqui é que você tem que colocar um pré, um antes e depois dele, porque senão os dados ficam todos na mesma linha e fica ruim de entender, beleza? E o DD tem essa facilidade, tá? Bom, então com isso, né, entendido isso, o que eu faço então? A gente sabe, né, que temos os dados aqui, né, e temos o índice de telefones que é uma outra array, então aí a gente faz 2 interações, um for each dentro do outro aqui, tá? Então por isso que os dados aparecem desta maneira aqui, ó, dessa maneira aqui, certo? Bom, bem tranquilo aqui de entender, né, essa parte, eu espero, tá? Bom, o que mais que temos aqui, ó? Fora isso, tá? O que existe aqui na verdade é HTML, né, JavaScript. Eu vou dar uma pincelada por cima, assim, para não ficar tão maçante, né? Porque é um pouco chato às vezes de ficar detalhando algumas coisas, ainda mais se você já tem um certo conhecimento na área. Mas o que eu tenho aqui? Então, temos aqui o Bootstrap, como eu falei, o Bootstrap o 4 comum. Eu coloco o container, né? Eu gosto de usar o card, como eu já falei algumas vezes, tá? Card header. Aqui então temos a tabela vinculada à classe table, tá? E aqui, né, a gente itera os registros, né, e mostra ali. E aqui, ó, na última coluna de ações, o que eu tenho? Eu tenho um edit e tenho o delete, né, que eu sempre costumo fazer. Então o que eu coloco aqui? Né, eu coloco um link chamado editar, certo? Editar, e nesse editar eu passo o ID do usuário. Então é assim que eu recupero o ID do usuário. Temos aqui a array usuários, o usuário, né, e ali dentro a gente acessa o índice dado usuário, dados do usuário e depois o ID. Tá? E passo isso como parâmetro aqui, ó, no edit. Então aqui veja que ele está ali dentro. Delete é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, então eu passo ali para aquilo lá. E aqui eu coloco o btn sm, que é vou deixar um botão um pouquinho pequenininho, small. E aqui, antes, no clique, né, antes para confirmar se o usuário vai realmente quer excluir ou não, o que eu faço? Eu dou aqui no evento um clique do botão, do link neste caso, eu dou um return para o resultado da função valida em JavaScript. Tá? Então, esse valida vai retornar true ou false, dependendo do que o usuário selecionar. Então, fazendo isso, a gente vem aqui em cima, né, no valida, o que é? A função valida em JavaScript. Então, se isso daqui, ó, se a resposta dessa pergunta aqui for cancelar, né, não, né, então ele cai aqui e retorna false. Se não, retorna true. E daí o link ele é seguido, né, então o link é acessado pelo navegador. Beleza? Muito bem, então agora vamos dar uma analisada aqui na parte do telefones. Tá? Então aqui em telefones, olha só, então vamos ver aqui em novo usuário.
Tá? Como eu falei anteriormente, aqui temos os dados do usuário, e aqui temos o telefone, que ele só pode ser cadastrado quando existir um telefone, quando existir um ID, nesse caso quando estiver sendo editado. Né? Então olha só como que funciona isso. Aqui dentro então, do nosso controller telefone, ou melhor, antes de irmos para o telefone, vamos só finalizar essa parte do controle do usuário, só para te mostrar o que temos aqui. E você já viu isso várias vezes, mas só para te mostrar, para ficar completa a explicação. Então, o método init, a gente já viu como que funciona, né? Eu instancio os dois models aqui e eu acesso eles aqui. Tá? Aqui no new, o que eu faço? Simplesmente eu chamo helper form, aqui porque eu vou usar o helper lá dentro da view, e chamo aqui a view usuário form e passo o título ali do card reader através daqui para a gente saber se está editando ou criando um novo usuário. Tá? Aqui na parte do edit, olha só o que eu faço no edit aqui. Então vamos lá. Aqui de novo eu instancio o usuário model, telefone model. Aqui eu acabei instanciando várias vezes dentro de cada método. O correto, o mais correto seria eu criar um método construct dentro aqui dessa classe e instanciar esses métodos lá uma vez só e depois usar eles só chamando eles, né? Criar uma propriedade, né? Por exemplo, o usuário model e acessar essa propriedade através do this usuário model. Tá? Mas aqui, como são 4 métodos, aqui eu acabei deixando dessa maneira mesmo, mas fica a seu critério como você vai fazer. Helper form, mesma coisa, também podia ter colocado lá no basic controller, né? Porque eu estou estendendo o basic controller aqui. Ó. Então, às vezes a gente acaba esquecendo alguns detalhezinhos, mas nesse caso não é uma coisa assim tão importante. Então tá, o que o edit faz? O edit, ele chama, né, a view de edição do usuário. O que tem que acontecer para que isso funcione? Então, quando a gente quer editar uns dados, a gente precisa recuperar esses dados, né? E lá na view, no formulário, a gente precisa preencher esses dados com os dados vindos do banco. Né? Então, quando eu chamo edit, eu passo sempre o ID do registro. Né? Então, a gente pode ver isso aqui. Ó, quando eu chamo aqui o edit, usuário barra edit, eu passo aqui o ID do registro que eu quero editar. Então, esse ID eu recupero ele aqui, ó, certo? Feito isso, então, qual que é o próximo passo? Então, aqui embaixo eu vejo, ó, eu crio uma variável chamada dados do usuário e eu chamo o método get do usuário model, que ele retorna somente, né, um registro, é um first também dentro do usuário model. Então isso aqui é a mesma coisa que o find, tá? Mas aqui eu criei o método get aqui do usuário model, né? Veja só, get aqui. Então ele retorna o find daquele ID, tá? Simples assim. Então feito isso, então aqui nessa variável dados do usuário eu tenho os dados agora daquele usuário específico, tá? Aqui eu verifico se foi encontrado o valor. Então se isso aqui retornar null, é porque o registro não foi encontrado. É muito importante você sempre fazer essa verificação aqui, tá? Não continue sem sem ter certeza que os dados do registro do usuário foram encontrados, certo? Então aqui o que eu faço? Se isso aqui retornar null, ou seja, se não retornar null, né, eu inverto aqui, né, coloco ponto de exclamação. Então se isso aqui retornar true, então quer dizer que os dados foram encontrados. O que eu faço? Chamo a view aqui, chamo a view usuário form, tá? Que é o mesmo formulário, né, de criação. E aqui o que eu faço? Então eu crio aqui, né, um índice chamado telefones, onde eu vou mostrar o quê? Eu vou trazer os telefones deste usuário, na mesma lógica, a mesma ideia que a gente viu agora há pouquinho, ali, usando a função get by usuário ID, ou seja, eu passo o ID daquele usuário, né, desse usuário, e com isso eu consigo os telefones dele. Tá? Título, mesma coisa, só para dizer que está editando, e aqui no dados eu coloco aqui os dados do usuário, que eu vou usar para recuperar isso lá dentro do formulário. Tá? Então, muito bem, vamos dar uma olhadinha lá na view agora para ver como que funciona na view usuário form. Então, aqui, ó, view usuário form. Então, olha só. Então, aqui dentro da view, o que eu faço? Então, aqui, HTML comum, aqui é a mesma ideia também no exclusão, tá? do valida, não vou explicar novamente, então aqui é bem tranquilo. Aqui o link para voltar, beleza? Só queria aqui uma anchor, que cria um link também, voltar, ele vai aqui para a página inicial do sistema. Isso daqui é um for each de erros, já vamos ver daqui a pouquinho como funciona isso aqui. E aqui um flash data para ver a mensagem, também já vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui no formulário, que é este daqui, ó, então vamos editar aqui, vamos pegar um valor que já existe aqui, vai ficar mais fácil. Então aqui quando eu edito aqui alguma coisa, então eu caio nessa tela aqui, então agora, ou melhor, aqui na verdade é na anterior, aqui, essa aqui, eu estou nessa tela aqui. Então aqui nessa tela, né, usuário form, o que eu tenho? Então tem os campos para cada um ali, né, e aqui a parte mais importante que vale a pena a gente estudar é o quê? É a parte aqui do value, né, do formulário. Então olha só, se eu vir aqui, né, vou colocar um usuário novo aqui, ó. Venho aqui e preencho aqui, digamos, José, dou um enter. Ele vai dizer para mim que preciso preencher todos os campos, tá? Todos os campos. Isso aqui, como é que eu recupero? Através dessa maneira aqui, ó. Então aqui em cima eu mostro aqui, ó,
veja só, eu verifico se existe uma variável chamada erros, e se ela existir, ela é uma array também, eu itero ela, né, e para cada registro eu coloco dentro do alert danger aqui do Bootstrap. E como que eu gero esse objeto, ou melhor, essa variável erros? Aqui então, no usuário, né, no controle do usuário, voltando aqui novamente para o store, porque a gente está dando um store lá, quando eu dou um salvar ele vem aqui para o store. Então no store eu acesso agora a validação do formulário. Mas já vamos chegar daqui a pouquinho nessa parte aqui, vamos só finalizar essa parte aqui do usuário. Tá? Então olha só. Então veja que ele recupera, né, ele repopula os valores. Isso aqui é muito importante você entender como funciona, para você não ter os dados todos limpos, né, no formulário, ainda mais se for um formulário grande. Né? Então isso não tem nada pior na web do que você preencher um formulário grande, dá um errinho ali, limpa tudo e tem que preencher tudo de novo. Então dessa maneira você consegue resolver isso. Então veja só, aqui o que é importante notar? Veja que aqui é o seguinte, quando a gente edita um formulário, eu pego esses valores aqui e preencho eles aqui. Então olha só, aqui no formulário, no value, então eu tenho que fazer uma verificação aqui. Ó. Então o value ele tem que ser preenchido de duas maneiras, tá? Ou pelos dados vindos do formulário, ou seja, do banco, né? Nesse caso aqui estou editando o usuário de ID1, então eu vou lá no banco, pego esses dados e coloco eles aqui. Esses dados eu consigo por onde? Através da variável dados, que aqui eu criei aqui, ó, veja só, dados aqui no edit, né? Então edita aqui dentro de dados eu tenho os dados do usuário, daquele usuário específico. Então eu acesso lá o nome dele, né, e vou preenchendo. Mas aqui é importante fazer uma verificação, que pode ser pelo seguinte, ó, se eu vir aqui e der um novo usuário, não existe a variável dados aqui. Então ele daria um erro. Então eu preciso contornar isso, eu preciso tratar isso. E como que eu faço isso? Então eu verifico aqui, ó, se existir, né, eu faço uma verificação ternária com o PHP aqui, tá? Funciona o quê? Vou dar um echo no resultado de tudo isso daqui. Tudo isso daqui é o resultado que vai para o echo. Então, o que isso aqui significa? Se o índice dados, né, o índice nome dentro do array dados existir, e set, né, se ele for setado, digamos, se ele existir, então, interrogação, ele faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Dois pontos. Então, se existir, então eu pego os dados dele. Mostro os dados dele, dou um echo nos dados dele. Se ele não existir, isso aqui é como se fosse um else, então o que eu faço? Eu uso esse setValue aqui. Mas o que é esse setValue? Esse setValue é o valor que é preenchido, é a função que faz com que eu possa repopular o campo quando estou usando um form validation, quando estou usando o validador do CodeIgniter. Tá? Então, o que eu entendo aqui? Se não existir esses dados aqui, então eu entendo que com certeza os dados estão sendo repopulados de um formulário. Então, se eu apagar isso aqui, o valor não vai ser repopulado. Tá? Então, sempre faço dessa maneira. Se existir os dados vindo de uma edição, mostre eles. Se não, use o setValue. Isso aqui já é suficiente. O setValue aqui que faz é o nome, né, que você passa o nome do campo e ele coloca ali. E a mesma lógica para todos os campos aqui. A mesma lógica. Aqui não vou nem explicar de novo porque é exatamente a mesma coisa. Beleza? E o erro como que é? Né? O erro é o seguinte. Ó, aqui ó, no store, lembre-se que quando para que o erro seja gerado, eu dou aqui um salvar, né, e ele foi para o usuário store. Então aqui no usuário store, o que eu faço? Olha só. Então aqui, novamente eu recupero aqui o wrapper form. Aqui eu pego tudo que veio via post lá do formulário e coloco dentro dessa variável post. Aqui eu instancio novamente o usuário model. Aqui eu já dou um echo no header, né, da view. E aqui o que eu faço? Então olha só. Então se eu chamar aqui o método save do meu model, tá? Passando o post, aqui inclusive vale uma explicação. Aqui o método save é um método nativo já do Query Builder do CodeIgniter, tá? Eu não estou criando um método aqui chamado salvar, digamos lá no meu model, para que lá dentro eu chame um método save. Isso aqui talvez gere um pouquinho de confusão, um pouquinho de discussão, assim, por quê? Ao meu ver é o seguinte, isso aqui é um método de qualquer maneira que salva, tá? Então eu não vejo sentido eu criar lá dentro do meu model um método às vezes com o mesmo nome, save, na verdade nem vai permitir, mas digamos um método salva, por exemplo em português, e chamar aqui o salva e colocar o save lá dentro. Então, quando é um assim, eu acredito que eu não estou ferindo aqui o padrão MVC, tá? Então eu acredito que pode ser dessa maneira. Então, beleza. Continuando, então, se isso aqui retornar true, aqui ele verifica se existe o campo ID, inclusive, né? Se for existir o campo ID, ele vai atualizar. Se não existir, ele vai inserir. Tá? Isso é transparente para a gente. Então, se existir aqui nesse caso, estou inserindo um novo, então não existe o campo ID. Então ele vai inserir o registro e isso aqui vai retornar true. Se retornar true, então eu consigo recuperar aqui este ID que acabou de ser inserido. Tá? E com isso, né,
com esse ID que acabou de ser inserido, eu posso redirecionar o usuário lá para o usuário /edit /insert ID. Por isso que funciona quando eu dou um salvar aqui, ó, quando eu dou um salvar aqui no usuário, eu pego esse ID que acabou de ser inserido e já redireciono o usuário lá para o edit /id. Então, é aqui que eu faço isso. Mas tem um pequeno detalhe. Se eu estou dando um update aqui, se eu venho aqui e dou um update, veja só, dou um salvar. Nesse caso aqui, então o ID está vindo junto no post. Então eu não preciso recuperar o ID lá do insert ID, através do get insert ID. Por quê? Inclusive, se eu tentar fazer, vai dar um erro, porque eu não estou inserindo, não acabei de inserir nada, só atualizei. Então eu faço essa verificação aqui, ó. Veja só, eu analiso aqui o conteúdo do ID, né, que vem lá do post. Então, se isso aqui existir, é porque é uma edição. Tá? Então, ou seja, se for diferente de vazio, isso daqui, então indica que é uma edição. Se é uma edição, então quer dizer que o ID existe. Né? Então, se ele existe, eu pego esse valor do próprio ID daqui. Agora, se ele não existir, ou seja, se não existir o campo ID, né, então o que eu faço? Eu pego o insert ID lá do módulo. Então, ou vai ser esse que vai ser colocado aqui no insert ID. E com isso, né, tanto em edição quanto em uma inserção, eu vou ter aqui, né, as duas possibilidades. Eu posso redirecionar o usuário tranquilamente, sem nenhum problema para o método editor. Então eu uso o redirect com o método to, e aqui eu passo para qual o URI que eu quero que ele vá. Tá? Beleza, e se isso daqui der errado? E se esse post não deu certo, digamos, se a validação não passou? Então ele vai cair no else aqui, porque você vai retornar false. E no else o que ele faz? Ele chama novamente a mesma view, usuário form, com o título edição do usuário, mas eu passo agora aqui um índice chamado erros, que vai criar a variável erro lá na view, e dentro desse erro eu passo aqui o resultado, um método chamado errors do model. Então esse model, essa linha aqui vai me retornar, tá, os erros que foram gerados na validação. Então eu vou encerrar a sala por aqui e a gente vai analisar a validação do formulário, como é que a gente faz isso no model na próxima aula. Beleza? Então, um grande abraço e até lá.